Olá, queridos amigos do CEAP, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Mais uma vez estamos aqui, estávamos nos 100 anos da casa e a convite da querida amiga Dorinha, estamos aqui hoje para fazer um estudo praticamente às vésperas do Natal, dessa data que, independente de ser a data exata, mas que nós acabamos culturalmente designando para as comemorações do aniversário do nosso Mestre Jesus. Então nós vamos fazer uma leitura inicial, uma prece e conversar um pouco. Eu desejo que não seja simplesmente uma palestra, mas que nós nos sintamos como num evangelho no lar, que a família esteja reunida, que possamos nos sentir mais próximos do nosso querido Mestre Jesus, do qual certamente sentimos muita saudade, especialmente quando falamos um pouco mais sobre a vida dele, sobre os seus ensinos. Eu separei um trecho muito pequeno que está no livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas de Frederico Kremer, um grande estudioso da vida de Jesus. Essa publicação é pela FEB e ele começa com um texto muito singelo, seu livro, Um Rei Diferente. O Evangelho inicia com o prólogo de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E continua o autor. Entretanto, Jesus desceu para servir, de governador solar a servo de todos, apagou-se para iluminar, derrotado venceu o mundo, menor foi o maior de todos, traído foi o mais fiel, pobre foi o mais rico, humilde foi o mais exaltado, agredido perdoou a todos. Na vida encontrou a fé no centurião romano pagão, a palavra na mulher cananita, o agradecimento no odiado leproso samaritano, o cuidado numa mulher pecadora. Na cruz do martírio ensinou que a morte transforma-se em vida, a vitória surge na aparente derrota. A glória é alcançada nas lutas mais penosas. Jesus foi um rei diferente. Ao invés de um palácio, a estrebaria. Ao invés de um berço de ouro, uma manjedoura. Ao invés de uma coroa de ouro, uma de espinhos. Ao invés de um trono, uma cruz. Mestre querido, dá-nos compreensão para sermos teus servos. E assim, com esse desejo de compreensão, com esse desejo de aproximação da essência cristã, desvestida de quaisquer acessórios, de quaisquer exageros, nós rogamos ao Mestre Jesus que nos envolva nessa hora, que adentre o nosso lar e os nossos corações, como se fossem a estrebaria que o recebeu, na falta de uma hospedaria mais adequada, que possamos ofertar aquilo que temos, o espaço que já temos, mesmo que ainda tenhamos alguns espinhos, algumas dificuldades íntimas, que a presença do Mestre em nossas vidas, nesse instante, vá ganhando espaço e assim diante da luz, toda a treva se desfaz, toda a sombra deixa de ter espaço, porque vamos sentindo o nascimento do Mestre Jesus.
em nossos próprios corações, em nossa alma. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vivenciar a Tua mensagem, a caminhar pelos Teus passos, hoje e sempre, que assim seja. E assim sendo, queridos amigos, nós separamos algumas coisas aqui para o nosso estudo, para o nosso evangelho. E eu estou fazendo uma releitura nos meus estudos diários. Eu estava fazendo a releitura de O Livro dos Espíritos, terminei, e estou na releitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e assim eu costumo fazer já há algum tempo. Termina um, recomeça o outro, termina um, recomeça o outro. Todas as obras básicas são importantes, mas essas duas são as que me acompanham com maior frequência nas leituras, estudos e releituras. E então, nessa releitura que eu comecei há poucas semanas, especificamente no dia 15 de dezembro, está aqui com a data, eu me detive um pouco mais atentamente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos informações sobre o objetivo desta obra. E é muito interessante, porque eu já li isso tantas vezes, eu tenho tantos outros evangelhos aqui na minha casa, segundo o Espiritismo, com outras datas, mas parece que cada vez que a gente retorna, a gente está num momento de vida diferente, já teve outras experiências, e então parece que o solo, o terreno dos nossos corações vai também se modificando. Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas impressões, alguns destaques desse estudo. Mas antes disso, importa dizer que houve esse objetivo, houve um objetivo específico para essa obra. Sabemos que a doutrina espírita nasce como uma ciência. Diante dos fenômenos com os quais o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail se deparava, fenômenos esses que inicialmente ele sequer estava desejoso de conhecer, ele acreditava que era um passatempo, uma frivolidade. Afinal de contas, não eram pessoas muito interessadas na pesquisa ou no estudo que estavam ali se defrontando ou dando espaço, dando palco para os fenômenos mediúnicos que eclodiram com tanta intensidade na América, na Europa e em toda parte. Os fenômenos das mesas que giravam ou das mesas girantes se tornaram um espetáculo, as pessoas se reuniam ali para assistir e muitos mistificadores se aproveitaram dessa situação para também enganar as pessoas, para muitas vezes dizer o que as pessoas queriam ouvir, para apresentar aquilo que elas esperavam e lucrar com isso, certamente. E o professor Rivail era uma mente muito séria, ele já estava estudando magnetismo há bastante tempo, era um homem de ciência à sua época, tinha um aspecto religioso, um homem muito correto, um homem muito moral, mas que tinha um respeito à ciência muito grande, ao raciocínio, à lógica, à crença das pessoas. Então, estamos ali num contexto em que a religião estava distante da religiosidade. A religião já havia se institucionalizado de tal forma, como nós teremos oportunidade de ver detalhadamente no livro Cristianismo e Espiritismo de Léon Denis, que a proposta inicial do nosso Mestre Jesus estava absolutamente soterrada sob uma gama de interesses escusos, de questões ritualísticas, de acessórios absolutamente prescindíveis. E então, nesse contexto, Allan Kardec, que conforme informações dos seus biógrafos, ele mesmo já havia recebido informação de que em existências anteriores já estaria ele com um pensamento muito à frente do seu tempo, já teria ele na existência, como atestam alguns de seus biógrafos, em que ele mesmo teria tido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a informação de ter sido em outra existência Jan Hus, aquele mesmo que juntamente com outros grandes nomes da época
teria feito críticas severas à forma como a Igreja havia conduzido o cristianismo e ao distanciamento da mensagem pura do Mestre Jesus. Então, quando Allan Kardec trava contato com as informações, com as mediúnicas, com todos aqueles fenômenos, praticamente arrastado pelos seus amigos, que já estavam estudando aquilo há um tempo, que também conheciam do magnetismo e que percebem que Kardec tinha muito a contribuir, porque não existia só a frivolidade ali, existia algo a ser investigado. E o professor Rivaio, porque era assim que ele ainda era conhecido nessa época, já que Allan Kardec é um pseudônimo, seria a pessoa ideal, a mente ideal, a lógica perfeita para debruçar-se sobre esses fenômenos, concatenar as ideias e perceber o que realmente era aquilo. E então, diante disso tudo, Allan Kardec já tinha, inclusive, algumas dúvidas, algumas perguntas dessa sua investigação de anos, dos seus estudos sobre o magnetismo. Tanto que a sua primeira hipótese é de que se trataria de um fenômeno magnético, de que aquelas pessoas em volta da mesa, a corrente vibratória e magnética, os fluidos elétricos do corpo daquelas pessoas, do magnetismo daquelas pessoas, é que seria responsável pelo fenômeno. Só que então, não mais as mesas só se levantavam ou giravam, mas agora as mesas já, digamos assim, tinham uma especialidade na forma de apresentação do fenômeno, porque elas agora podiam também exprimir frases de perfeita compreensão, às vezes até de cunho complexo, a partir de batidas, para cada letra correspondendo uma quantidade de batidas, e de tal forma a coisa foi se aperfeiçoando que então, numa oportunidade, o próprio espírito orientou que se pegasse uma cesta com um lápis, e assim se começou todo o fenômeno que a gente pode ler com muita riqueza de detalhes no início do livro O Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita publicada, na qual Allan Kardec nos dá notícias de todo esse cenário, dessa riqueza de detalhes, da sua resistência, desse passo a passo, de como ele foi percebendo que existia ali um raciocínio, que não eram só movimentos que poderiam ser explicados, segundo ele, pelo magnetismo, mas que existia um pensamento. E por isso ele vai nos dizer que se uma mesa tivesse nervos para agir, que se uma mesa tivesse neurônios, a capacidade, um cérebro, a capacidade de pensar, então ele se convenceria. Então ele começa a perceber que aquilo que ele trazia como arcabouço teórico já não comportava. Eram necessárias novas explicações. O que a ciência da época oferecia não dava conta daqueles fenômenos, porque foi o próprio fenômeno, inclusive, que apresentou a informação de que eram espíritos, de que se tratava da alma dos homens que viveram na Terra. E a partir dali ele vai apresentando várias das suas questões, dos seus pensamentos, das dúvidas que ele mesmo já tinha sobre Deus, sobre a origem das coisas, sobre o destino dos homens, sobre a natureza real dos homens. E ele também recebe um caderno dos seus amigos, também estudiosos do magnetismo, e que já estavam há algum tempo investigando a fenomenologia mediúnica e que já tinham ali várias informações. E ele vai verificando, a ponto de que nós temos a informação no livro Obras Póstumas, de que toda a oportunidade que ele tinha de encontrar um médium com as capacidades, com a capacidade positiva, ostensiva, ele aproveitava para testar aquelas mesmas perguntas, atendendo ao controle do ensino, ao ponto da universalidade do ensino, testando-se através de diferentes médiuns, de diferentes localidades, se a resposta bateria ou se seriam respostas diferentes, se haveria contradição, porque ele sabia que, sendo os espíritos a alma dos homens que viveram na Terra, então existiriam espíritos de diferentes categorias, com diferentes níveis de conhecimento e também de progresso moral. E por que nós estamos trazendo todo esse contexto? Porque observem que não foi Allan Kardec que colocou o cunho moral na doutrina espírita. O seu objetivo inicial não era apresentar mais uma religião, não era trazer
ali uma sequência de informações sobre a moralidade. Isso foi uma consequência do processo. A doutrina nasce como uma ciência. O seu desenvolvimento teórico vai se apresentando no sentido de uma filosofia, porque vai apresentando perguntas, vai apresentando respostas, vai nos dando informações das principais questões filosóficas que moveram a humanidade há séculos e séculos. Só que o que ele vai percebendo dessas comunicações, do contato com o além-túmulo, é que todas essas informações científicas, toda a observação e a experimentação científicas, como todas as deduções, todo o pensamento, toda a doutrina filosófica, tinham consequências. A forma como o espírito agia, como utilizava o seu livre-arbítrio em vida, trazia consequências para o além-túmulo. Isso estará muito bem expresso no livro O Céu e o Inferno, sobre a justiça divina, à luz da doutrina espírita. São os próprios espíritos que vão informando isso, que conforme se vive, conforme os seus padrões de ética, conforme os seus pensamentos, as suas diretrizes de vida, as suas ações, aquilo que às vezes as pessoas não veem, mas que nos bastidores se apresenta, assim se desdobrará a realidade espiritual, assim se desdobrará a vida. E é lá no livro dos Espíritos que Allan Kardec, quando está naquela parte das leis morais, ainda falando da primeira lei, vai entrar no tema dos profetas. Como identificar um verdadeiro profeta, já que já vieram tantos? E os Espíritos vão dizer que os profetas, que o verdadeiro profeta, ele nada mais é do que um homem de bem. Alguém que caminha conforme as leis divinas, respeitando essas leis. Alguém que já alcançou a moralidade, e os Espíritos dirão que Deus não se utilizará da boca de mentirosos para expressar a verdade, para expressar as leis e as revelações. E na sequência é perguntado qual seria esse padrão moral, esse padrão de profeta, o tipo mais perfeito que Deus já teria oferecido à humanidade como modelo e como guia desse homem de bem, desse verdadeiro profeta, de alguém que caminha conforme essas diretrizes, que caminha conforme a lei. E a resposta é muito curta, porque a resposta é Jesus. E é Allan Kardec que na sequência vai nos apresentar várias informações como comentários. A resposta dos Espíritos é apenas Jesus. E é Kardec que nos dirá que do ponto de vista da humanidade, na nossa realidade aqui ainda tão pequenina, tão simples, de seres que vivem num planeta de provas e expiações, cujas paixões ainda nos causam tamanha balbúrdia, tamanha dificuldade de desvencilhamento, dentro da nossa realidade, do nosso parâmetro, o patamar mais alto que poderemos vislumbrar, aquilo que a gente olha com o objetivo de chegar lá um dia, é Jesus. Esse é o padrão, o modelo, o guia. Guia porque é alguém que já percorreu esse caminho, que tem experiência, conhece cada pedra, cada dificuldade dessa trilha, por isso tem condições de guiar. E modelo porque é uma referência, é um parâmetro de ações, de vida, de ensinos, de exemplos. Ou seja, não é para a gente ficar só admirando, é para a gente colocar em prática. E é exatamente por conta disso, por ser Jesus, o nosso modelo e guia, que tem toda a necessidade de existir essa obra que nós trouxemos aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se Jesus é o nosso modelo e guia, para saber de Jesus, precisamos estudar o seu Evangelho, não escrito por ele, tudo bem? Sabemos que existem as dificuldades de tradução, as dificuldades do tempo e de tudo isso mais,
mas há algo nessa essência que perdura. E é a isso que Allan Kardec vai se ater, vai se debruçar para nos apresentar essa obra magnífica chamada o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra que vai lançar aos espíritas as consequências morais, os ensinos morais, a reflexão moral, a ética espírita. Como deveremos viver? Quais devem ser os nossos valores? Por onde deveremos caminhar? Cientes de quem somos, cientes de quem viemos, do que viemos fazer aqui, cientes do nosso objetivo na Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que deve inspirar os nossos dias, inspirar as nossas ações, inspirar as nossas vidas, porque traz com pureza os ensinos de Jesus. Isso não quer dizer que a gente não possa estudar outras obras, que não possamos inclusive estudar o próprio Novo Testamento. Mas é muito importante que nós nos debrucemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E é por isso que eu gostaria agora de ler alguns trechos da introdução dessa obra. Objetivo desta obra. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última, o ensino moral, permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Olha que força tem isso. O ensino moral de Jesus é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se. A bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais constitui matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas. Quanto e quanto tempo nós poderemos utilizar discutindo com irmãos de outras denominações religiosas, de outras crenças, de outros cultos, sobre o corpo de Cristo, sobre a natureza de Jesus, sobre Jesus ser ou não o Espírito Santo, sobre Jesus e Deus serem o mesmo ser ou não. Nós sabemos o pensamento espírita sobre isso. E sabemos que os católicos pensam de uma forma, que talvez irmãos de outras religiões pensem de outra forma. Agora, que diferença isso fará na nossa vivência religiosa? É disso que Kardec está falando aqui. O ensino moral, e não os dogmas, e não essas modificações feitas ao longo do tempo, tentando trazer informações que não estavam lá. A gente não precisa querer convencer o outro do que está, do que é, do que não é. Se nós focarmos no ensino moral, nós estaremos focando na essência, naquilo que faz diferença na nossa vida, daquilo que modifica a nossa trajetória, daquilo que nos trará consequências no além-túmulo, inclusive. Por isso que ele está aqui nos dizendo. Aliás, se o discutissem o quê? Os ensinos morais. As seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, visto que a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Olha que interessante isso.
às vésperas de mais uma data em que nos reunimos em família para conversar, ou se não fazemos isso, deveríamos fazer. O nosso Natal deveria ou poderia ser não apenas um momento de comes e bebes, de confraternização, de troca de presentes, mas especialmente, ainda que reservemos um momento específico para isso, uma comemoração da vinda de Jesus à Terra, do nosso encontro com essa mensagem. Se somos cristãos, se não somos cristãos, tudo bem, não tem problema algum com isso, cada um com a sua forma de pensar, com a sua própria crença, mas se estamos aqui assistindo essa palestra, possivelmente somos cristãos, cristãos espíritas, como nos disse Allan Kardec, aqueles que não apenas admiram os fenômenos mediúnicos, aqueles que não apenas admiram a moral do Cristo, mas que buscam vivenciar, experimentar no dia a dia, nas pequenas situações do cotidiano, essa moral. Caminhar sob as pegadas do Mestre Jesus. E eu queria ler outros trechos, porque eu fico aqui pensando como diante desse dia que se aproxima, desse dia em que estamos em família, quantas vezes, quantos e quantos momentos de comemoração se transformam às vezes em discussões infrutíferas, em desgaste. Às vezes nos recordamos, muitas famílias se recordam desses momentos mais das confusões do que da confraternização, da amizade, porque muitas vezes nós gastamos tanta energia olhando para aquilo que diverge, olhando para aquilo que cria conflito, quando o essencial às vezes é colocado de lado. Assim acontece com a mensagem de Jesus. Tantas e tantas religiões que seguem ou se propõem a seguir Jesus, que se dizem cristãs e que gastam tanta energia para apontar o erro do outro, para condenar, para dizer que a sua é melhor, eu vou ser salvo, você não vai ser salvo. E mesmo nós espíritas, quantas vezes nós nos referimos à crença do outro, como se nós estivéssemos acima e os outros algum dia fossem alcançar esse patamar. Não se trata disso. São múltiplos os caminhos que levam a Deus, múltiplos os caminhos que levam a nos tornar homens de bem. Cada um terá maior identificação com o seu próprio caminho. E eu me recordo, inclusive, antes de continuar aqui a leitura, de algo que me marcou muito quando eu estava lendo a trilogia mediúnica de Ivone Amaral Pereira, que trata inclusive da vida dela. São romances históricos porque trazem informações verídicas, às vezes com a mudança do nome real dos personagens, mas a própria Ivone nos conta que Ali Charles, também com a contribuição de Roberto de Canalejas, vai nos trazer informações em que esses espíritos protagonizaram aquela história, aquele enredo real. E eu acho interessante porque tem uma passagem que talvez para muitas pessoas passe até desapercebida, mas que me marcou muito, em que Charles vai nos informar que em uma existência ele vem já com uma maturidade espiritual como um luterano, que é chamado de forma pejorativa à época como huguenote, um reformista, um protestante. E ele já tinha ali uma maturidade espiritual, já era um homem de bem naquela oportunidade. Na existência seguinte, ele vai vir no seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Do nosso ponto de vista, como assim? Como ele vem protestando, criticando o trabalho que foi feito do cristianismo por Roma, pela Igreja Romana, como em seguida ele vem no seio dessa, como um padre, como um sacerdote? Porque na nossa cabeça é como se fosse um processo evolutivo que a gente acha assim, essa religião é inferior, essa religião é superior, essa religião é a melhor. Não é assim. No seio de todas as religiões há espíritos mais amadurecidos
e espíritos ignorantes, no seio de todas elas. Daquela que você critica, que você acha um problema alguém da sua família ser daquela religião, no seio daquela religião existem também missionários. Podem não estar na televisão, nos holofotes, mas existem. Às vezes silenciosos, trabalhando em lugares que a gente nem imagina, fazendo coisas que nós não fazemos. Então, Charles vem como protestante, já sendo um homem de bem. Depois vem como um padre, um sacerdote católico, permanece homem de bem. Ignora a parte acessória e prende-se à essência da mensagem do Cristo. Depois, numa existência seguinte, ele vai ter uma experiência de viagens pelo Oriente, vai visitar a Índia, vai travar contato com informações acerca da reencarnação e de vários dos princípios espíritas já espalhados em outras paragens, até que, depois desse mergulho nessa experiência oriental, tendo ali contato com doutrinas espiritualistas, ele travará contato com o espiritismo e vai trabalhar mais tarde, mais recentemente, junto a Ivone Amaral Pereira, psicografando, ditando obras através dela e orientando a mediunidade dessa grande colaboradora, dessa grande tarefeira. E ele, quando vai falar disso, numa das obras, salvo engano a segunda, quando ele vem como sacerdote católico, ele vai dizer exatamente que os espíritos que já têm algum amadurecimento espiritual não vêm várias vezes na mesma religião, para não se tornarem fanáticos. Olha que interessante. Então, a cada dos espíritos amadurecidos, que já têm algum grau de maturidade, que já entenderam que trabalham pela religião cósmica do amor e da sabedoria, e não para uma religião em específico, que podem servir, que podem contribuir onde quer que sejam plantados. Então, nos diz Charles, pela mediunidade de Ivone, que esses espíritos, como aconteceu com ele, não vêm apenas várias vezes, toda hora, padre, 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 freira, 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 ou toda hora, como essa, pastor, 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 pastor. Por quê? Porque isso gera um fanatismo, que é uma distorção, que é achar que a sua é melhor, que a sua é superior, que a do outro não presta. E quando fazemos isso, nos perdemos absolutamente do ensino moral. Nos perdemos de Jesus. Nos perdemos da essência da mensagem. Porque Jesus não implantou aqui na Terra nenhuma religião. Inclusive a palavra cristãos não foi Jesus que cunhou. No início eles eram chamados de várias formas, inclusive várias formas pejorativas. Seguidores do caminho, seguidores do carpinteiro e várias outras formas de denominações à época. Foi, segundo as anotações do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier no livro Paulo Estevão, teria sido Lucas, o médico, o apóstolo médico, que teria sugerido esse nome de cristãos aos seguidores do Cristo e de comunidades cristãs, aquelas primeiras comunidades, aqueles primeiros grupos, aquelas iglesias formadas em catacumbas, em lugares simples por pessoas humildes, para tratar doenças, para que pudessem ali em fenômenos mediúnicos que aconteciam naquela época, travar contato com o espírito que animava muitas vezes aquelas pessoas que estavam ali tão entregues, tão desejosas de travar contato com a mensagem, com a energia do Evangelho de Jesus. No livro Paulo Estevão nós percebemos vários momentos e várias narrativas de coisas que aconteciam nessas comunidades e que vemos claramente que se tratavam de fenômenos de origem mediúnica. E continuando aqui a nossa leitura da introdução, pulando um pouquinho mais para frente, nós temos ainda o seguinte.
É verdade que já foram escritos tratados de moral evangélica. Todavia, a apresentação em estilo literário moderno lhe tira a singeleza primitiva que constitui, ao mesmo tempo, o seu encanto e autenticidade. Dá-se o mesmo com as sentenças isoladas do contexto, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Já não passam de aforismos, destituídos de parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios, das circunstâncias em que foram enunciados. Para prevenir esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Gente, olha isso, que coisa linda. Vocês já tinham percebido essa frase? A grandeza dessa frase? Kardec buscou reunir aqui um código de moral universal. O que significa isso? Se é universal, está a serviço não apenas dos que se consideram espíritas como nós, mas está a serviço de todos. São códigos, são leis, orientações de moral que, se a gente se mudar para um outro planeta, continua valendo. Vocês entendem a grandiosidade disso? Então, se você travar contato com alguém que veio de Júpiter, e se essa pessoa lá está a serviço do bem, do Cristo de lá, esse código moral, falar de paciência, de indulgência, de caridade, de benevolência, esses valores permanecem. Você não vai precisar abrir mão disso nunca. Isso é vida, vida em abundância. É, nas palavras de Emmanuel, experiência digna da imortalidade. E ele diz: código de moral universal, vírgula, sem distinção de culto. Então, se uma pessoa é de outro culto, se uma pessoa é de outra religião, e se essa pessoa no grupo dela deseja estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem problema algum. Não tem problema. Gente, não sou eu que estou dizendo isso, é Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, nas citações conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia. E aí adiante. O essencial desse trabalho era colocá-lo ao alcance de todos. O essencial desse trabalho era colocá-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos às diversas situações da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos espíritos bons que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro ensino, o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente, e como todos o reconhecerão melhor ainda mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Esta obra, olha só, esta obra é para uso de todos. Esta obra é para uso de todos. Dela, cada um pode colher os meios de conformar sua conduta pessoal à moral do Cristo. Os espíritas, vocês percebem como ele se dirige a todos,
independente do culto que a pessoa é, e depois ele se dirige aos espíritas. Então é para o uso de todos, todos podem se beneficiar dela, e os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes dizem respeito de modo especial, graças às relações estabelecidas daqui em diante e de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos já não será letra morta, porque todos a compreenderão e serão incessantemente compelidos a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E agora a gente vai caminhando para o final do nosso estudo, para a nossa prece, mas antes eu gostaria de ler para vocês uma comunicação que está na Revista Espírita de dezembro de 1864, a propósito da imitação do Evangelho, e o espírito que assina é o Espírito de Verdade. Espírito esse que dirigiu o trabalho de codificação da doutrina espírita e que enviou uma mensagem a Allan Kardec dizendo, quando ele estava recolhido numa cidadezinha, afastado, sem que ninguém soubesse o que ele fazia, e ele estava debruçado sobre o material da obra que chamamos de O Evangelho segundo o Espiritismo, e que à época se chamava Imitação do Evangelho. Esse espírito, o Espírito de Verdade, envia uma mensagem, uma psicografia, dizendo a Kardec que estava diretamente atuando sobre ele, de modo que a inspiração, de modo que a intuição de Allan Kardec sobre as escolhas, sobre as passagens, eram imprimidas ali, direcionadas ali pelo próprio Espírito de Verdade. E diz então esse Espírito tão especial: acaba de aparecer um novo livro, porque acabava de ser publicado a primeira edição como imitação do Evangelho, que depois, pela sugestão do Senhor Didier, graças a Deus, se chamaria o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Sendo assim, meus amigos, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus por essas bênçãos, solicitando aos nossos amigos espirituais que nos envolvam, que nos acolham nas nossas dores, nas nossas aflições, que abençoem os nossos lares, para que haja espaço nas nossas famílias, no aconchego do lar, para o nascimento de Jesus. Seja conosco, Senhor e Mestre, e muito obrigada por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos e um Feliz Natal com Jesus. Até breve.